Essa questão diz o seguinte: observe o circuito da figura abaixo. Sabendo que a corrente que passa pelo circuito é de 1,5 ampere, assinale a alternativa que contém a resistência equivalente do circuito e a tensão que passa entre A e B, respectivamente. Então essa é uma questão purinha sobre os circuitos e o que a gente tem que fazer é literalmente resolver esse circuito daqui, sabendo que a corrente que passa por ele é de 1,5 ampere, ou seja, a corrente que passa por aqui, olha, pelo ramo principal é 1,5 ampere. E claro, é a mesma corrente que sai lá no final do circuito, que a corrente não se perde no caminho. E aí, além disso, a gente sabe só quais são as resistências dos resistores e acabou. Então é uma questão de resolver o circuito. Aí resolver o circuito é aquela história, tem que saber quem está em série, quem está em paralelo e como é que você pode redesenhar esse circuito de maneira conveniente. Então, qual o primeiro passo que eu vou escolher fazer nessa questão? Olha só, nós temos aqui algumas redundâncias, que são, por exemplo, esses 3 pontinhos aqui. Olha, esse fio, a gente sempre supõe que é um fio ideal, ou seja, ele é um condutor perfeito, não oferece nenhuma resistência à passagem de corrente. Ou seja, tanto faz ele estar desenhado dessa maneira, como, por exemplo, ele está desenhado assim, olha. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer isso daqui. Eu posso eliminar esse queixinho aqui, nessa esquina do fio e desenhar assim. Para mim, fica mais fácil de perceber o que está acontecendo. Agora, para mim, ficou bem claro, olha só, que nós temos essas 3 partes aqui do circuito em paralelo. Antes, talvez não tivesse tão claro. E quando que você pode fazer isso? Olha, você pode fazer sempre que não tiver nada entre as 2 partes do fio. Por exemplo, aqui tem o 18, não posso fazer nada. Mas olha só, do 18 para cá é tudo fio. Então eu posso vir e fazer o quê? Posso desenhar de um jeito que você acha mais fácil de entender o que está acontecendo. Mesma coisa, olha só, do 9 até aqui, tá vendo? Tem uma esquina aqui, tem um cruzamento? Tem, mas não tem nenhum resistor aqui no meio do caminho. O que você pode fazer? Posso fazer isso daqui, ó. Posso redesenhar de maneira que fica mais fácil de visualizar. Ou seja, posso trocar aquele pedaço de fio por isso daqui. E aí vai ficar assim. Por que eu não tirei o fio todo? Que tem esse pedaço daqui ligando no 10. Mas é a mesma coisa, olha só. Do 10 para lá não tem nada, é só fio. Então você pode fazer esse mesmo esquema para ficar mais fácil de visualizar o circuito. Aí agora eu acho que o circuito em si já ficou bem claro, assim, já está bem fácil de ver o que está acontecendo. Nós temos 2 resistências aqui que estão ligadas em paralelo. Essas 2 resistências que estão ligadas em paralelo estão ligadas em série com essa associação aqui. E dentro dessa associação do meio, nós temos 3 braços, esse e esse. E esses 3 braços estão ligados em paralelo. E por último, essa associação que está ligada em série com essa associação está ligada em série com esse último resistor. Como é que você pode começar agora a fazer a conta? Primeiro, você vai lá dentro de cada ramo. Ramo número 1 seria esse daqui, por exemplo, essas associações mais complexas. Só tem resistor sozinho, então deixa aí para a próxima. A próxima seria essa daqui. Nessa associação mais complexa, nós temos 3 partes. Esse braço e esse braço. Nesse braço daqui, só tem um resistor, então passa para o próximo. Aqui nós temos 2 resistores, então vamos resolver, porque esses 2 resistores estão ligados em série. E aí, resistor em série é muito fácil de resolver. Olha só, quando você tem ligação em série, a resistência, eu vou colocar RS, é a soma das resistências e nada mais. Então, nesse caso daqui, nós temos uma resistência de 4 ohms ligada em série com uma resistência de 2 ohms. Então, o que vai acontecer? Essas 2 resistências vão se juntar e vão formar uma resistência só de 6 ohms. Então, eu posso redesenhar assim. Olha só, agora eu tenho uma resistência de 6 ohms. Pronto. E o último braço, resistor sozinho, passo para o próximo. Aqui no final, resistor sozinho, então acabou. O que a gente tem que fazer agora? Agora temos que resolver essas associações que estão em paralelo. Deixa eu começar por essa
que é mais simples? Então, em paralelo você tem uma equação que é um pouco mais complicada, que é essa daqui, olha. 1 sobre a resistência equivalente da associação em paralelo é igual a 1 sobre o resistor 1, mais 1 sobre o resistor 2, mais 1 sobre o resistor 3 e por aí vai. Então, a princípio, é uma conta bem chata que envolve MMC e tal, é bem complicadinho de fazer normalmente. Quando você só tem 2 resistores, você pode pegar um atalho, e esse atalho é o seguinte: nesse caso, quando você só tem 2 resistores, a resistência equivalente em paralelo é igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Ou seja, é uma conta assim bem mais simples do que você fazer MMC, inverter e tudo mais. Então, o que a gente faz agora, a gente resolve essa primeira associação, que só tem 2 resistores usando esse atalho, porque vai ser mais rápido. Como fica? Fica assim, olha, para a associação número 1, a resistência equivalente dessa pequena associação em paralelo vai ser dada por 2,5 vezes 10 sobre 10 mais 2,5. 2,5 vezes 10 é só você caminhar com a vírgula 25. 10 mais 2,5 é 12,5. Aí essa conta é uma conta simples porque é uma conta redondinha e é exata. 25 dividido por 2,5 é 2. Ou seja, a resistência equivalente dessa pequena associação número 1 é 2 ohms. Então a gente pode trocar essa associação número 1 todinha por um único resistor de resistência 2 ohms. E o circuito começa a ficar muito mais simples agora. Olha só. Legal. Agora que a gente resolveu essa, a gente tem que ir para a do meio, que é essa maiorzinha daí com 3 resistores. E agora, como é que a gente faz com 3 resistores? Nós temos 2 opções. A gente pode resolver um par usando essa maneira daqui, e depois você vai ter um outro par para resolver e você usa essa maneira de novo, ou seja, ou você usa isso daqui 2 vezes, ou você usa a equação mais complicada, só que também usa uma vez só. Para poder dar um exemplo das 2 maneiras, eu vou resolver dessa vez usando a forma mais complicada. Então essa daqui é a associação número 2. Como fica a associação número 2? 1 sobre a resistência equivalente dela é igual a 1 sobre 18 mais 1 sobre 6 mais 1 sobre 9. O próximo passo agora é tomar o MMC desses 3 termos. É fácil perceber que o MMC é 18, então você multiplica a do meio por 3 em cima e embaixo e a do canto por 2 em cima e embaixo. Aí você fica com o seguinte: 1 sobre 18 mais 3 sobre 18 mais 2 sobre 18. E aí, como todo mundo já tem o mesmo denominador, você pode somar os numeradores. 2 mais 3 dá 5, 5 mais 1 dá 6. Isso tudo está sobre 18. Só que olha só, 6 sobre 18 é 1 sobre essa resistência equivalente. Ou seja, antes de seguir, a gente tem que inverter os 2 lados dessa equação. Aí quando você inverte os 2 lados, você fica assim, olha. A resistência equivalente é igual a 18 sobre 6. E 18 sobre 6 é 3. Ou seja, a resistência equivalente ao ramo número 2 é uma resistência de 3 ohms. Então a gente pode trocar esse ramo do meio inteirinho por um único resistor com resistência 3 ohms. E aí o seu circuito fica assim. Fica bem simples, com todo mundo ligado em série. E agora? Agora é o último passo, porque depois desse passo não vai sobrar nada além de um único resistor no circuito completo. Esse um único resistor é o que a gente chama de resistência equivalente do circuito. Então, o próximo passo é terminar de resolver esse circuito todinho. Resistores em série, basta você somar as resistências. Então, nós temos o seguinte: a resistência equivalente do circuito todo é igual a 3 mais 3 mais 2, e isso dá 8 ohms. Essa é a resistência equivalente do circuito. A gente já pode eliminar, então, a letra B, a letra C e a letra D. E, claro, depois que você faz isso, o teu circuito vira uma coisa bem simples, né? Ele vira um fio com um resistor no meio. E esse resistor é um resistor de 8 ohms. Então, o circuito fica com essa cara daqui. Um fio
um resistor e esse resistor tem 8 ohms. Pronto. Agora o próximo passo é calcular a tensão que passa entre A e B. Para isso, a gente vai usar a lei de Ohm, que fala o seguinte: a diferença de potencial, ou DDP, ou tensão, tem esses três nomes, é igual a resistência vezes a corrente que passa por essa resistência. No caso, nós queremos saber a tensão que passa entre A e B. Então, nós temos que usar qual resistência? A resistência equivalente entre A e B, que é essa que a gente acabou de calcular, 8 ohms. E temos que usar a corrente que flui entre A e B, que é essa corrente de 1,5 ampere. Então, a conta é uma conta direta, fica assim: R é 8, corrente, que é o I, é 1,5, e 8 vezes 1,5 é a mesma coisa do que 12. Então, a nossa DDP, nossa tensão, é 12 volts. Logo, a resposta é a letra E, resistência equivalente de 8 ohms e DDP de 12 volts. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha e se inscreve aqui no canal para me ajudar. E aí, se vocês ficaram com alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Se tiver algum pedido de uma outra questão, de um outro conteúdo, também é só deixar nos comentários que eu respondo. E muito obrigado por assistir. É isso aí. Até a próxima.